Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vai fazer sol. Lá na Bahia, quando nasce, Bahia não é assim, né? Quando o dia nasce cheio de nevoeiro assim, é porque depois vem sol quente. Esse mês é mês de salvação. Então, se você está salvo, pode até ficar em casa, se não quiser vir. Já estou salvo. Pastor Hernando vai pregar a mensagem de salvação. Eu quero que você lê para mim aqui João 1, 40, 42a. O que diz? João 1, 40, 42a. Vamos ler juntos? Então André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a... Quem tem irmão aqui que não é crente, parente na família? Então é o meio de você levar seus parentes para Jesus. Pense num cara bom de sua família, que não é crente, está indo para o inferno. Você não vai salvar ele, não? Vai pedir para Deus salvá-lo? Você não vai levar Jesus para ele esse mês? Você não vai armar uma arapuca para trazer ele para o culto aqui? Esse é o meio de salvação. Hoje é o dia de salvação. Então eu vou pregar acho que 4 vezes. Hoje a aula também vai ser sobre salvação. Você, diz Spurgeon, não pode ir para o céu sozinho. Sabia disso? O que é evangelizar? É um mendigo dizendo para outro mendigo onde tem pão. Se você encontrou Jesus, o pão da vida, tem muita gente aí com fome de Jesus, você diz: olha, eu achei Jesus. Tim Keller, que morreu semana passada, disse que há 3 dias importantes na vida do homem: o dia que ele nasce, o dia que ele casa e o dia que ele morre. Mas um poeta bíblico diz que o dia mais importante da vida dele é o dia que ele aceitou Jesus. Ó dia alegre em que aceitei Jesus e nele a salvação. Quem canta isso é R.R. Soares, mas eu estou cantando aqui também. O dia mais feliz da sua vida é o dia que você foi encontrado por Jesus. Você foi salvo. Tá certo? E hoje nós vamos falar sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor. Porque a Bíblia é o único livro que ensina sobre salvação. Por isso que o capeta quer proibir a Bíblia nas escolas. Por isso que queimam a Bíblia, por isso que proíbe a Bíblia. Paulo diz que é na Bíblia que nós podemos conhecer a salvação. É o livro da salvação. Tá certo? Então nós vamos pregar a Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 19, 16 a 30. Diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda?
Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se, triste, por ser dono de muitas o quê? Propriedades. Então Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram assim: quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos, te seguimos. Que serás, pois, de nós? Jesus, pois, respondeu: em verdade vos digo, que vós o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Amém. Meus prezados irmãos, o assunto mais importante da nossa vida, ou o tema mais importante da nossa vida, é a nossa salvação. É onde, depois da morte, passaremos a nossa eternidade. E a igreja é a única agência estabelecida por Deus para pregar essa mensagem, a mensagem de salvação. E aqui nesse texto eu quero examinar com você 4 pontos importantes sobre esse episódio de um jovem que se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus: que devo fazer para ter o quê? A vida eterna. Essa pergunta pode ser para você nesta manhã: o que é que você precisa fazer para ser salvo? O que é que eu posso fazer para merecer a salvação de Deus? Não é assim que a gente faz a pergunta? Foi a pergunta que o jovem fez. Existe dentro de nós um desejo muito grande de comprar a nossa salvação, principalmente se a gente tem dinheiro. A gente quer comprar a salvação. Porque nós somos o quê? Soberbos, egoístas. Mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos. A salvação é um presente de Deus. Ninguém pode comprar a sua salvação. Ninguém vai entrar no reino de Deus porque é rico ou porque é pobre. Jesus diz uma coisa aqui que é preocupante. Se você estudou lógica, ele diz assim: quão dificilmente entrará no reino de Deus aquele que ama o quê? O dinheiro. Então, o inferno vai ser cheio de ex-rico. Os caras no inferno discutindo: quantas Ferraris você teve? Quantas Porsches? Lá em São Paulo, você morava no Jardim América ou no Jardim Ângela? Vai ser a conversa no inferno. Porque você não vai levar nada para a eternidade.
E o diabo, para gozar com você, vai ter a Forbes do inferno. Os mais ricos na vida passada. Eu vi essa semana um autor norte-americano que ele tem 2 bilhões em automóveis. E eu olhei lá para casa, eu tenho um carro que se dirige, estou pagando a prestação, 60 meses. Não tem. Mas vamos para o texto. Porque esse texto começa com uma pergunta. Versículo 16. Lê comigo aí. O que diz? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar o quê? A vida eterna. Essa pergunta vai nos revelar algumas lições muito importantes. Primeiro, quem é que faz essa pergunta? Se você observar no versículo 20, veja aí no versículo 20, replicou-lhe o que? O jovem. Veja um jovem. E você que está nos assistindo aí, acorda seus filhos aí, tá? Compartilhe essa mensagem essa semana com seus filhos. Você que é jovem, que teve nos embalos de sábado à noite ontem, está dormindo o sono da preguiça e do pecado, o sono da morte. Você tem que fazer essa pergunta. Se você é jovem, porque o que a nossa juventude precisa, os nossos adolescentes, as nossas crianças, é de Jesus. É ter uma experiência com Jesus. E essa necessidade está no coração dos jovens. E é tão interessante esse texto, porque além de jovem, porque muita gente acha que jovem não faz pergunta, faz. Você acha que tem jovem que está fumando, está cheirando, está bebendo? Hoje por quê? Porque ele não tem um sentido de vida. Os jovens eles estão perdidos. A juventude está perdida. Isso não é tema de filme, é realidade. Então nós temos que entender que nós como igreja precisamos focar na juventude, porque a juventude precisa de Jesus. A juventude precisa ter uma experiência de conversão. A nossa juventude, os nossos jovens precisam nascer de novo. E a maior herança que você, pai, pode deixar para os seus filhos não é herança material. É você partir para a eternidade sabendo que seu filho está o quê? Salvo. Que você vai viver com ele na eternidade. Segundo lugar, a pessoa que fez a pergunta, além de jovem, era rico. Calma. E não era rico não, ele era o quê? Riquíssimo. Riquíssimo. Veja lá, por favor, no texto que nós lemos de Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas o quê? Propriedade. A primeira vez que eu vejo um cara que é dono de muita propriedade triste. Eu vejo muita gente triste porque está duro. Veja o texto paralelo, por favor. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18. O que diz aí? Lucas 18, 18. O que diz? Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar o quê? Então veja bem que esse cara é um grande partido para casar.
Ele era jovem. Ele era o quê? Rico. Ele era um cara de boa o quê? Posição. Tudo que você está procurando para casar. Alguns comentaristas dizem que ele era príncipe, que era um homem da alta sociedade judaica, que ele era da família real. E aqui você vai entender que ter posição social não significa que você esteja o quê? Salvo. Que você ter dinheiro não significa que você está salvo. Mas é muito interessante, porque em Marcos, capítulo 10, versículo 20. Leia, por favor, Marcos 10, 20. Marcos 10, 20. O que diz lá? Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha o quê? Juventude. Você desde criança, para a juventude. Eu sou um cara ético. Eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não adultero. Eu respeito pai e mãe. Porque há em nós o senso de merecimento da salvação. E quando a gente fala sobre doutrina da salvação, a primeira coisa que a pessoa diz é: eu vou ser salvo, porque Deus tem a obrigação de me salvar, porque eu não faço mal para ninguém. Já viu isso ou não? Ou seja, o sujeito ele é legalista, ele é moralista, mas legalidade e moralidade não põe você no céu. O céu é lugar para pecadores. Jesus Cristo veio para chamar pecadores ao arrependimento. E eu quero dizer para você que você não é isso que você pensa que você é. Então veja que essa pergunta, ela é muito significativa nessa narrativa, porque a pessoa que faz essa pergunta era um jovem, ele tinha dinheiro, ele era um homem de posição, ele era um homem ético, mas ele era também um homem o quê? Insatisfeito. 19:20, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta o quê? Ainda eu tenho tudo isso, mas está me faltando o quê? Uma coisa. Já notou isso? Porque você pode ter tudo, sempre você vai querer ter alguma coisa. Porque a medida do ter nunca se enche. Você quer ter. Quero avisar para você que a iPhone vai lançar um iPhone agora em setembro. Qual é o número que vai lançar agora? 15, é? Qual é o seu? 01? Eu ganhei o 11. E vai fazer fila de madrugada. E tem gente que está preocupada para saber como vai ser o novo o quê? iPhone. E eu quero dizer para você que sem iPhone você não pode o quê? Herdar o reino de Deus. Você já notou que nós vivemos numa sociedade que cria necessidades que nós não temos? E a nossa sociedade também, dirigida pelo capeta, esconde a maior necessidade que eu preciso. A necessidade de Jesus, de salvação. Se você morrer hoje, essa semana, não estou desejando, se você partir para a eternidade sem Jesus, você está perdido. Você não pode, não deve partir para a eternidade sem Jesus, sem crer em Jesus. E eu quero dizer para você
Na linguagem do sábio Salomão, que ele colocou dentro de você a eternidade. Deus colocou no homem, no coração do homem, a eternidade. E somente aquilo que é eterno pode satisfazer o coração do homem. Do homem. Mas, se você observar bem, lá em Marcos capítulo 10, versículo 17, a mesma narrativa. Marcos 10, 17. Esse homem sentia que lhe faltava alguma coisa, mas Marcos vai acrescentar um detalhe. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar o quê? A vida eterna. E veja bem, ele era jovem, ele era rico, ele era uma pessoa de posição, ele era uma pessoa ética, ele era uma pessoa insatisfeita com a sua vida, ele era uma pessoa sedenta por salvação. Eu quero fazer alguma coisa para ser salvo. Irmãos, eu quero dizer para você que dentro da sua casa, dentro da sua família, há muitas pessoas que estão perdidas e que estão sedentas por salvação. A maior fome que virá sobre a terra antes da volta de Jesus não é fome de comida nem de bebida, mas fome da palavra de Deus. Fome da palavra de Deus. E se você está salvo, se você é uma pessoa convertida e tem pessoas na sua família que não estão convertidas, você tem que procurar essas pessoas e dizer: olha, nós achamos Jesus, Ele é o Messias, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a água viva, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Somente Ele pode nos dar o que? A salvação. Vocês estão entendendo ou não? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto da narrativa é a pessoa que fez o quê? A pergunta. Mas o segundo ponto dessa narrativa é a disposição desse jovem. Ele está pronto a fazer alguma coisa pela sua salvação. Então vamos fazer a caminhada lá da Compostela, vamos? Ou vamos em Fátima, ou vamos em Nossa Senhora Aparecida. O que eu devo fazer? Você arruma uma cruz, põe uma rodinha para ajudar, e vai arrastando até Nossa Senhora da Aparecida. Quando você chegar lá, você vai ser salvo. É isso que Jesus vai dizer? Mas esse jovem estava disposto. O que eu devo fazer? Eu tenho que fazer jejum? Eu tenho que distribuir os meus bens com os pobres? Eu tenho que levar o meu corpo para ser queimado? O que eu preciso fazer para ser salvo? Você sabe que geralmente as pessoas são salvas porque cada um de nós tem um ponto de contato para a salvação. O jovem rico, o ponto de contato de salvação é porque ele amava o quê? O dinheiro. E quanto mais dinheiro ele tinha, mais infeliz ele era. Qual é o seu ponto fraco? Por que você não está salvo? O que impede você hoje de ser salvo? O que você quer fazer? O que você está disposto a fazer hoje para receber de Deus a salvação?
essa pergunta, que farei eu de bom? Ele está dizendo assim, o que eu faço para merecer? Ele queria fazer algo de bom para merecer a vida eterna. Eu quero dizer para você que esta é a disposição de todo aquele que acha que a salvação é pelas obras. Lembra do carcereiro de Filipe? Quando ele vê a porta aberta, ele diz para Paulo e Silas: que devo fazer para ter o quê? Salvação, para ser salvo. Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas todo mundo quer fazer alguma coisa. Porque nós não entendemos, nós não aceitamos a salvação pela graça. A graça nos humilha. Porque nós somos soberbos. Nós queremos ser merecedores da nossa salvação. Nós fazemos concurso de quem é mais bom, quem é melhor. E diz: Senhor, o Senhor tem a obrigação de me salvar, porque eu sou assim. Mas a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Na condição de pecadores, nós estamos destituídos da glória de Deus. E que na condição de pecador, nós estamos o quê? Perdidos. E que nós não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação. Você não pode fazer nada pela sua salvação. Veja o que Paulo coloca lá em Romanos capítulo 10. Só explicar para vocês. Romanos capítulo 10. Paulo diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, para que sejam o quê? Salvos. Veja que Paulo está dizendo: a boa vontade do meu, eu quero que os meus irmãos judeus sejam o quê? Salvos. Mas eu não quero só, eu oro para que eles sejam salvos. Por isso que no projeto André nós temos que orar. Você está orando pela salvação dos seus familiares? Você está dormindo com o seu marido sabendo que ele não é crente e ele vai para o inferno, você está orando por ele? Você está com na sua casa os seus filhos perdidos, você está orando por ele ou não? Você tem um cunhado, um pai, uma mãe que não é crente, você está orando por eles? Paulo está dizendo: eu de boa vontade quero que eles sejam salvos, mas eu não somente isso, eu oro para que eles sejam salvos. Porque eu não posso salvá-los, e eles não podem salvar a si mesmos, só quem pode salvar é Jesus. E diz o texto: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. São zelosos. São pessoas zelosas por Deus. Mas sem o quê? Entendimento. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria o quê? Justiça. Não se sujeitaram a que vem o quê? De Deus. Eu quero ser salvo, mas eu não quero ser salvo segundo a justiça de Deus. Eu não quero ser salvo pela justiça de Cristo. Eu não quero ser salvo pela graça. Eu quero ser salvo pelos meus o quê? Merecimentos. Eu quero fazer. Eu quero que Deus me salve porque eu sou bom. Conhece gente assim ou não? Você. Você. Por isso que quando um crente peca, você diz: está vendo aí? Eu sou melhor do que ele. E você não entende que é tudo pela graça. Nós temos uma pergunta, nós temos uma disposição. Mas o que eu acho fantástico nesse texto
é que essa pergunta, ela poderia ser feita para qualquer pessoa, mas essa pessoa perguntou para a pessoa certa. Para quem ele fez essa pergunta? Para Jesus. O cara que fez a pergunta certa para a pessoa o quê? Certa. Ele fez a pergunta para o Salvador. Ele fez a pergunta para aquele que poderia salvá-lo. Ele fez a pergunta para aquele que veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Quantas vezes você tem vindo aqui na igreja? Quantas vezes? Eu estava lá no Rio, o pessoal dizendo para mim: pastor Ival, eu assisto o seu sermão. Sim, está salvo ou não? Que eu ouvi sermão? Quantos sermões vocês já ouviram? Eu quero saber o seguinte: você está salvo? Quantas vezes você veio para a igreja? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Você é um cara que tem um currículo que você acha que Deus vai colocar você no céu porque você é um cara religioso. Ele fez a pergunta para a pessoa certa. Jesus, a quem um jovem diz, chama de bem. Chama de mestre e de bom. Veja lá em Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Eu acho esse versículo muito bonito. Muito bonito esse versículo, porque você que é jovem aí, diz assim: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Veja o que Marcos 10, 21 diz. O que diz aí? Marcos 10, 21. Lê comigo rápido. Eu acho essa frase bonita. Jesus fitando. Esse fitar aí não é pitar, tá? Pitar é outra coisa. É fitar. Jesus olhou para ele como ninguém olhou. E Jesus viu nele uma pessoa desesperada e diz que Jesus o amou. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Então tem muita gente que é amada por Jesus, mas não aceita Jesus, rejeita Jesus. Não é o amor de Jesus que não salva você. É porque você rejeita Jesus. Porque se você crê, você tem a vida eterna. Atos, capítulo 4, versículo 12. Veja comigo. Atos 4, 12, bem forte para a gente terminar. O que diz? Veja que esse jovem, que foi a pessoa certa, que foi amada pela pessoa certa, era o único que poderia o quê? Salvá-lo. Porque não há salvação em nenhum outro. E eu fiz a pergunta para o Joãozinho, o zelador, essa semana, aqui da igreja. Joãozinho, você está trabalhando comigo aqui há muito tempo na igreja. Você vai para o céu ou vai para o inferno? Ele disse assim. Eu falei: o que é isso, Joãozinho? Vou para o céu, pastor. Falei: tá bom, porque o cara trabalhar 30 anos na igreja e ir para o inferno é muito azar, né? Você quer fazer essa pergunta para a sua faxineira essa semana? Para o seu patrão?
para o seu colega de trabalho. Você está preocupado se as pessoas estão indo para o céu ou para o inferno? Ou você está cantando como Roberto Carlos? Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai para o... É isso que você está cantando? Você é crente? Você não está preocupado? A resposta de Jesus é quarto ponto. Juntamente com a reação do jovem, versos 21 e 22. Jesus vai dizer aqui claramente, versículo 21 e 22. Disse Jesus, se queres ser perfeito, porque ele achava que poderia ser perfeito pelas obras. Jesus vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem o quê? E segue. Ou seja, tira da sua vida aquilo que você me ama. E você deve me amar como uma coisa mais importante da sua vida. Jesus está dizendo que para ir para o céu, você tem que amar Jesus acima de todas as... Você não pode servir a dois senhores. Você não pode amar o dinheiro e amar a Jesus ao mesmo tempo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus não está ensinando aqui a salvação por dinheiro. Jesus está falando assim, o que na sua vida está roubando a sua afeição por mim? O que você está disposto como pessoa humana a abrir mão para me amar, para me seguir, para ser o meu discípulo, para me seguir? E aquele jovem, tendo ouvido essas palavras, retirou-se o quê? Triste. Você veio na igreja hoje, ouviu o sermão, está voltando triste para casa, sabe por quê? Porque você não teve coragem de abrir mão daquilo que você ama, para ter Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. E você vai ficar triste, porque Jesus é a alegria dos homens. O Evangelho é a boa nova de grande alegria. E você não pode ter felicidade, você não pode ter alegria sem Jesus. Meus irmãos, a salvação é mais difícil para aqueles que confiam no dinheiro. Mas para ficar bastante claro, eu queria que você fosse. Porque Jesus disse, dificilmente entrará no reino dos céus aquele que ama o quê? O dinheiro. Aí Pedro era judeu, os discípulos diziam, poxa, só vai ter pobre. Só tem pobre na terra, o céu cheio de pobre. É uma pobreza geral. Aí você diz, mas pastor, eu estou deixando tudo, brigando, abrindo mão de tudo para ter Jesus. Jesus vai responder, explicar para a gente que salvação não depende do que você tem, do que você renuncia. Versículo 26, lê comigo, por favor. Jesus, fitando neles o olhar, assim como fitou o olhar para o jovem. Isto é o quê? Quem pode ser salvo? Isto é impossível para você. É impossível para mim. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Hoje, domingo, é dia de salvação. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino. Você que está em casa, se você não tem Jesus e quer se render a Jesus nesta manhã, hoje é dia de salvação, o dia mais importante da sua vida, o dia mais feliz da sua vida. Você que está aqui, você já está salvo, pelo menos se alegre para estar salvo. E vê se nessa semana você fala de Jesus para alguém. Que você não parta para a eternidade sozinho, mas quando você chegar lá, você leva a sua turma.
Tá certo?